Hoje é o 29, é o Papo Sem Crise 29, né? É 29, isso. Deu um branco aqui. Estão vendo aí, né? Tô vendo. Tá aparecendo aí a página? Sim, tá. Bom, senhores, nós vamos apresentar aqui um modelo de governança municipal baseado no Comitê de Governança em Rede que a gente já vem estudando na cidade há algum tempo, né? Para chegar a esse modelo, né, para que o objetivo do Plano 2030 que eu coordeno é o povo definir as prioridades de Estado aqui para Santa Rita de uma forma estruturada, a participação do povo de uma forma estruturada. A gente já vem estudando isso desde o início de 2019 e, para chegar nisso, a gente fez a fase 1 do Plano 2030, em que a gente reuniu mais ou menos 100 pessoas, especialistas em cada área, e levantou várias oportunidades de melhoria para a cidade, analisando a situação a atual da cidade e a situação atual da tecnologia, da situação mundial, para ver aonde Santa Rita poderia melhorar, quais as oportunidades de melhoria. Nós chegamos a 270 oportunidades de melhoria, mais ou menos. Aí nós passamos para a fase 2 do Plano 2030, onde nós fizemos as análises, misturamos as ideias, combinamos as ideias, e delas a gente sacou 20 objetivos prioritários de desenvolvimento. Agora, na análise dessas ideias que foram apresentadas, foi muito interessante, porque a gente viu que a maioria, né, parece que 20% dela, que teve maior nível, foi a geração e transformação de negócios. E o tipo de ação era articulação. Essa transformação de negócio dependia muito de articulação. Mas quem que faria essa articulação? Aí foi uma coisa interessante que eu não pensava nisso, mas o resultado foi exatamente de acordo com a fase 4 do nosso plano. Mais de 50% das oportunidades de melhoria, para se tornarem realidade, dependiam prioritariamente de uma representação estruturada da população. A população que tinha que trabalhar para que elas viessem a ser a realidade. Depois é o prefeito, depois os vereadores, mas não é só o prefeito e os vereadores, é principalmente a população participando de forma estruturada. Aí nós passamos para a fase 3 do Plano 2030, que a gente está exatamente no meio. A gente está discutindo, está apresentando, está conversando com os candidatos às eleições municipais sobre essas ideias. Tá? Nós fizemos um encontro, um debate com os candidatos a prefeito e apresentamos várias oportunidades, objetivo prioritário de desenvolvimento para eles comentarem a respeito. Tá? E agora nós vamos conversar com os candidatos a vereador, justamente para identificar quem seria mais ou menos ligados ao que a gente pensa, né? Ou seja, a população vê o que pensa cada candidato, mas principalmente para mostrar para os futuros gestores da cidade, os futuros mandatários municipais, que as ideias do Plano 2030 não dependem só deles, então nós não vamos fazer concorrência com eles. Né? Na fase 4, então, a fase 4 é criar uma forma de participação estruturada que não choca nem com a Câmara, nem com o prefeito, mas sim apoia, como mostrou a Amélia Queiroz, apresentando aí a Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista, aqui no Rio da Cidade, que foi muito interessante. Tá? Bom, nós damos 10 tipos, 10 alternativas
de participação do povo de forma estruturada. Nós começamos com o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que foi um tipo de uma agência de desenvolvimento criada em 1997, se não me engano, e tem mais de 20 anos de sucesso, né? E o exemplo de Maringá foi copiado por Sinop, e eu estou até acertando uma participação de alguém de Sinop para mostrar a experiência deles para nós aqui, assim como a Amélia Queiroz apresentou o exemplo da Agência de Desenvolvimento, que está no meio dessa lista aí. Né? Mas o que eu vou falar hoje é o Comitê de Governança em Rede, que é a 10ª, é a última linha que está aí, que é uma ideia inovadora e que a gente está desenvolvendo isso juntamente com o povo de Santa Rita e com participações aí de outros, né? Através do Renacidade. Tem várias pessoas de várias cidades aí também dando ideias e sugestões e tal. Bom, governança em rede representa uma forma particular do processo de decisão coletiva, em que é reconhecida a legitimidade de participação de grande variedade de atores sociais, atuando através de novas ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. É exatamente isso que nós estamos usando agora, uma nova tecnologia de informação e comunicação que está viabilizando a gente ter participantes de outros lugares. Agora, sexta-feira, agora, nós vamos ter a participação de uma pessoa lá de Porto Alegre, né? De um professor da PUC, que vai falar a experiência, um plano 2030 que Porto Alegre desenvolveu. Eles vão falar aqui para nós agora sexta-feira, às 7h. Bom, então, como é que eu definiria esse Comitê de Governança em Rede? São conjuntos autônomos de pessoas com liberdade para criar e gerir seus projetos, de acordo com uma estratégia comum, né? Idealizada para maximizar a sinergia das pessoas que participam, a efetividade das ações, além da eficiência e da eficácia, a efetividade, ou seja, fazer o que é necessário, né? E a sustentabilidade das ações para aumentar o nível de felicidade das pessoas. Não adianta você pensar no desenvolvimento desenfreado, não. O importante é o nível de felicidade. Né? Bom, esse modelo novo que a gente vai apresentar, ele surgiu mais ou menos no início da década de 2010. E em 2014, eu preparei uma apostila sobre holacracia, que só o módulo básico tem 39 slides, né? Tem 39 páginas. Né? E a holacracia é um modelo de governança em que aboliu aquela pirâmide que tem o chefe, o diretor, o presidente. Não tem. A holacracia não tem chefe. A empresa funciona sem chefe. Né? Isso criado não, implementado na maior empresa de venda de calçados do mundo, chamada Zappos. Né? Em 2014 estava funcionando isso aí. A Zappos tinha 1.500 pessoas e funcionando à base da holacracia. Né? E a holacracia, o enfoque principal é sentir e responder. Imagina você andando de bicicleta, você decide em função do vento, da chuva, o que você vai fazer em função do que está acontecendo, né? Ao invés de você prever e controlar. Né? A holacracia é sentir e responder. E a holacracia, ela tem praticamente, acho que 3 pontos que me chamaram a atenção na época. O principal, primeiro, o processo de decisão. Tomada de decisão, parece que tem 4 níveis de tomada. Em cada nível você tem regras para você agir. Tá? E, evidentemente, uma empresa sem chefe, sem uma coordenação, sem um cara que fala, define, dá ordem, gera muito conflito. Né? Então, o nível de tratamento de conflito, de como resolver conflito, também é uma coisa muito bem estudada na holacracia.
E, finalmente, a quantidade de reuniões. Você tem reuniões para vários tipos de reuniões. Tal. Ou seja, é um processo bem amarrado, tá? Para que a empresa consiga trabalhar sem chefe. Isso foi em 2014. De lá para cá, essa ideia de holacracia evoluiu, né? Surgiu a sociocracia, e eu acredito, pelo meu entendimento, que hoje o que é mais atual nessa área é a organização orgânica O2, que é uma filosofia de organização orgânica, né? De filosofia de trabalho, de gestão em rede, né? Que funciona mais ou menos como a holacracia há uns 10 anos atrás, mas bem mais amarrado, em que são destacados os papéis, e cada papel tem um propósito, uma responsabilidade, um artefato, e as pessoas se comunicam, se relacionam em rede e fazendo muita interação entre elas. Cada pessoa, então, atua como um sensor da organização, sentindo presente e se adaptando ao contexto, né? Em que cada pessoa, em cada círculo de relacionamento, cada anel, tem um papel, que é um elemento que dá clareza ao trabalho de forma e torna as expectativas sobre cada um explícitas. Um papel é composto pelo propósito que define o papel, o que o papel busca e por que ele existe, a responsabilidade, ou seja, quais são as expectativas mínimas que os participantes têm sobre o papel, e os artefatos, que é algo que o papel ou o círculo controla e regula em nome da organização. Então, esses, basicamente, as três pessoas, os três conceitos da organização orgânica. E o círculo, a organização em círculo consta de um círculo geral, que define a estratégia da empresa, e vários círculos que se relacionam entre si através de um elo externo, um elo interno, facilitador e secretário, principalmente. Né? O elo externo, ele é o responsável em olhar o anel, o círculo, para fora e trazer as informações de fora do círculo. Né? Ele é responsável pela energização, a priorização e estruturação do círculo. E o elo externo é escolhido pelo círculo externo. Tá? Então, cada círculo, o círculo interno tem o elo externo, tem um elo interno, tá? E o elo externo faz os contatos com o círculo maior. O elo interno trata de tensões do círculo menor, tá? E leva para o círculo maior. Ou seja, o elo interno olha para dentro, o elo externo olha para fora. Além disso, tem um facilitador, um anel, que conduz as reuniões, e o secretário, que cuida da administração do negócio. E o elo interno, facilitador e secretário, são eleitos entre os membros do círculo, de tempos em tempos. Né? Muito bem. E eles trabalham, a ideia é trabalhar no modelo ágil. Ou seja, pode ser implementado de baixo para cima, dando resultados imediatos até chegar a um nível mais complexo, em um momento de maior maturidade. Esses pontos aí eu tirei da ideia que já apareceu no Renacidade, liderada pelo Alberto, pelo Ivan. Eu achei que são muito importantes esses pontos aí. Eu vou falar rapidamente sobre cada um. Então, o propósito é criar um modelo inovador de participação do cidadão na gestão municipal. Né? E aprender fazendo. Vamos fazendo e aprendendo, adaptando. É essa a ideia da organização orgânica. E a liderança forte é a rede. Não tem pessoas que definem, não. É a rede que define, e a rede é formada por quem se arrisca a inovar. E os componentes têm um sonho coletivo, um sonho positivo coletivo. É fundamental você pensar além, embora tendo os pés no chão. Essa é a ideia da
da inovação. E o Renascidade achou que seria interessante, eu também acho, que, além daqueles papéis que eu falei, teriam os guardiões também. Os guardiões são pontos importantes em que eles buscam o equilíbrio, os valores, a transformação, a honra do ciclo. Uma coisa que o Plano 2030 também detetou muito claramente aqui em Santa Rita é que há grupos que não se interligam. Há muros em que um grupo acha que não é bem aceito no outro grupo. Isso aí numa cidade pequena. Então, é uma coisa interessante. Nós temos que derrubar muros. Esse modelo tem que ser suficiente para derrubar muros com comunicação inclusiva e transversal. E debates permanentes sobre futuros desejáveis. Nós estávamos conversando agora, antes de começar essa apresentação, sobre a evolução dos desenvolvimentos que vem por aí, dessas formações que vêm por aí. Nós temos que pensar sempre nisso, para nos preparar para o que vem no futuro. E buscar, principalmente, esse é o ponto mais importante, é buscar a continuidade dos planos de Estado em planos de governo. Ou seja, cada prefeito que vem, que vai assumir, não pode jogar para fora o que o outro prefeito fez e ter outras ideias, começar outras ideias. A participação do povo é justamente para isso, para definir as prioridades do Estado, ou seja, prioridade de longo prazo, para que os mandatários sigam aquelas prioridades definidas pelo povo. E o povo tem que ser guardião disso aí. Bom, importante também é sincronizar com os líderes tradicionais. Tá? Essa é uma ideia de participação bastante inovadora, mas os líderes tradicionais têm um grande papel na cidade. A gente tem que preservar a autonomia do Comitê de Governança e Rede, mas sincronizando com os líderes tradicionais. Ponto importantíssimo também é que se tem que pensar na formação de jovens lideranças criativas, situacionais e sistêmicas em Santa Rita, para que as pessoas realmente, o que nós estamos fazendo, essas ideias todas, é para os jovens levarem à frente. Então, nós temos que buscar essas lideranças jovens. E para acessar a abundância da rede, a possibilidade da rede, as condições que ela tem para fazer o que ela se propõe, é preciso romper com os modelos mentais. Isso é muito difícil, pessoal. E a maneira de se romper com os modelos mentais é fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutindo esse assunto, e fazendo até treinamentos sobre novas coisas. Nós temos que romper com modelos mentais para a gente dar um passo além. E valorizar a integração, cooperação, cogestão, liderança situacional. O que é a liderança situacional? Um cara é líder hoje, amanhã pode ser completamente outro. Ou seja, depende da situação, não é aquele líder que é sempre líder, não. Depende, a gente tem que entender que a liderança atualmente depende da situação, da capacitação, de vários fatores. Então, a liderança é dinâmica. E que a gente tem que focar principalmente no aumento do nível de felicidade da população. Isso que é o mais importante. Agora, para implementar um modelo desse para a governança de Santa Rita, eu vejo em 3 etapas. Tá? A etapa 1, na situação inicial, a gente implementa um modelo em áreas que ainda não possuem uma governança instituída e que necessitam de organização. Numa etapa 2, a gente faz a mesclagem do novo modelo com o modelo existente. Várias áreas já possuem um modelo de governança instituído por lei e que é conveniente não ignorar. São os conselhos municipais. Né? A ideia proposta é trabalhar em conjunto. E na fase de maturidade, quando o modelo estiver mais maduro, será o momento de complementar aos poucos os conselhos municipais. Ou seja, eu vou falar sobre essas 3 etapas aí a seguir. Na etapa inicial, a gente poderia, primeiramente, claro,
escolher pessoas para participar desse anel geral e fazer um treinamento com esses líderes para discutir o modelo de gestão, que aqui eu estou mostrando o O2. Pode não ser o O2, pode ser um outro, ou pode ser um completamente diferente, pode ser não. Certamente vai ser um completamente diferente, porque eu nunca vi esse holocracia, ou organização orgânica, aplicado numa governança municipal, né? Normalmente você faz isso em empresa. Bom, além do anel, depois de preparar o pessoal, formar um anel geral, que pode ser esse anel básico da cidade, que já está trabalhando nisso, a gente tem que focar, fazer um anel focado em gestão administrativa. Isso aí para ver como é que vai funcionar direitinho. E depois partir para anéis de coisas que não existem ainda. Por exemplo, a gente tem discutido várias vezes aí, e é uma coisa que saltou, é o seguinte: aqui em Santa Rita não tem uma divulgação uniforme de eventos públicos. Isso é muito descentralizado e deve permanecer descentralizado, mas eles têm que ser organizados de uma forma em que a pessoa, quando chega em Santa Rita, ou a pessoa que quer saber alguma coisa, já vai num ponto e de lá ela tem acesso a isso tudo. Tá? Isso não existe. Não tem nenhum setor turístico aqui. O cara que chega aqui em Santa Rita, quer saber isso, não tem. Procurar saber. Então, isso seria um anel de divulgação de eventos públicos, um anel de marketing da cidade, alguma coisa assim. Outra coisa também que o Plano 2030 detectou com a necessidade aqui em Santa Rita, que a cidade, apesar de ter várias incubadoras municipais aqui, incubadoras, tem 3, e tem várias startups, falta startup de empreendimento social. Aqui no Santa Rita, eu não conheço nenhuma startup de empreendimento social. Ou tem pouca, alguma coisa. Eu perdi. Falta startup de empreendimentos sociais, startup social, voltada a projetos sociais. É uma coisa ainda incipiente, uma coisa que não é meio novidade. E outra coisa que precisa aqui em Santa Rita é desenvolver parcerias, né? Que não tenha alguém que faça parcerias. De repente, tem que fazer uma parceria, por exemplo, entre associações de assistência básica à população carente, por exemplo. Aqui daí tem várias, mas cada uma funciona de uma forma diferente e não tem união. E, às vezes, gera situações de duplicidade. Tá? Você atende muito num lugar e deixa de atender no outro. Então, se você fizer um anel focado em parcerias entre instituições de caridade, por exemplo, você pode fazer uma sinergia e aumentar a capacidade de atendimento ao público. Agora, como vocês viram aí, nenhum desses aí existe hoje. Então, a gente, numa etapa inicial, implementando esse tipo de gestão em anel, né, se não der certo, não tem problema, porque não funciona mesmo. Né? E eu tenho certeza que, de uma forma ou de outra, vai gerar resultados, e comandados pelo anel geral. Né? Bom, numa etapa 2, a gente faria a mesclagem com o existente. O que é isso? Cidadãos que interagem virtualmente em rede com os participantes dos conselhos instituídos, visando colaborar, apoiar, articular, operacionalizar e, principalmente, sugerir as prioridades de ações para o desenvolvimento de longo prazo da cidade. Ou seja, os participantes dos anéis são estimulados a participarem dos conselhos municipais e vice-versa, tá? Levando aos conselhos municipais as ideias do Comitê de Gestão em Rede, né? De Governança em Rede, e as ideias bem estruturadas do Comitê. Né? E a estratégia geral do Comitê vai sendo, aos poucos, transferidas para os conselhos municipais através da participação ativa, né, dos participantes dos anéis como conselheiros formais. Eles participam como
conselheiros formais, levando as ideias do Comitê de Governança em Rede. Aí a gente vai fazendo uma mesclagem da governança futura com a governança atual. Né? E quais os conselhos que existem aí? São esses, acho que são uns 13, 14, 15 conselhos aí, sendo esses conselhos estão definidos no plano diretor da cidade, né? Ou na lei orgânica municipal, e tem uns que estão em 2, tem outros que estão só no conselho, no plano diretor. Alguns funcionam, alguns não funcionam, mas eu chamo a atenção para esse último. Esse último é o Conselho Municipal Multidisciplinar, que a função dele é gerir todos os demais. Tá? Ele poderia ser, a princípio, já conversamos sobre isso com algumas pessoas aí, ele poderia ser essa ideia do comitê, mas não é, porque esse Conselho Municipal Multidisciplinar, ele vê o poder público e ele é presidido pelo prefeito, de acordo com o plano diretor. Né? Então, o prefeito vê o horizonte dele, que é o governo. Ele não vê o Estado, né? As ideias de longo prazo, as ideias de Estado. Né? E, além disso, o Conselho Municipal Multidisciplinar ele não vê, ele não faz a maioria das ações do Comitê de Governança e Rede, que são a articulação das pessoas, que não envolve nada, não envolve poder público. Né? Mas esses são os conselhos municipais instituídos, nós não devemos ignorá-los. Né? A etapa 3 é a etapa de maturidade. Alguns anéis, tratando de assuntos que não envolvem o poder público, já vão estar maduros. Esses anéis que não existiam, os anéis que a gente criou, que não tem no âmbito do poder público. A segunda coisa é anéis que envolvem assuntos já tratados no Conselho Municipais, mas que se tornam mais ativos e mais representativos. E podem ter voz própria, podem até vir a substituir os Conselhos Municipais, não sei. E tem casos também de conselhos municipais de maior representatividade que continuam sendo apoiados pelos anéis, através de conselhos que também atuam nos anéis. Né? E aí eu imagino o seguinte, 3 níveis de círculos. Um círculo geral, e dentro do círculo geral, alguns círculos de segundo nível, e dentro desse círculo de segundo nível, alguns círculos de primeiro nível, que são as instruções operativas, as instituições operativas, como, por exemplo, a Associação de Bairros, vizinhos solidários, que aqui em Santa Rita já tem exemplos disso. No plano 2030 a gente viu. É um bairro aqui que os vizinhos se comunicam através de um grupo de WhatsApp, informando movimentações estranhas e ligados à polícia e tal. Ou seja, isso já existe em termos assim, de iniciativas de alguns. Tá? A gente podia juntar, potencializar isso aí. A associação comercial, a associação industrial tem o seu modo próprio de trabalhar com os associados. Uma coisa que é importante aqui em Santa Rita é o Cidade Criativa, Cidade Feliz, que é uma feira interessantíssima aqui em Santa Rita. É até difícil de você definir, mas que não tem uma organização formal. Né? E eu acredito que se o atual prefeito vier a ser substituído, né, conforme o ano que vem, então, conforme as eleições agora, eu não sei se o Cidade Criativa, Cidade Feliz vai ter tanta força como tem. Por quê? Porque não tem uma instituição bem amarrada, né? Ele não tem uma governança bem amarrada, porque realmente é uma coisa bastante autônoma. Né? E associações beneficentes, que eu já falei também, participariam do ciclo do primeiro nível. O ciclo do segundo nível, aí já são ciclos já de propósito, são ciclos já de fazer as articulações com outras instituições. Né? E aí imaginam que o poder público deve participar, a sociedade civil nos conselhos municipais também deve participar, e os representantes não têm nada a ver com o poder público, nem com o conselho municipal, também deveriam participar disso, são anéis mais amplos, baseados em propósito. Por exemplo de anéis desse tipo, é o anel de desenvolvimento humano, por exemplo. Tá?
né? Já existe o Conselho Municipal de Educação aqui em Santa Rita. É muito bem definido que ele cuida das escolas municipais, né? O Anel de Desenvolvimento Humano do Comitê de Governança em Rede é uma coisa mais geral. Ele cuida da educação também, claro, verifica a educação com um outro ponto de vista, de maneira mais ampla, né? Mais a longo prazo. Cuida aqui de talentos, que é uma coisa identificada pelo Plano 2030 também, que o desenvolvimento de talentos para as novas ferramentas do século XXI, né? Você identifica um talento, aquele rapaz ele tem um talento especial para esse tipo de coisa que vai ser muito importante daqui uns 5 anos. O mercado vai necessitar disso aí. E vamos trabalhar esse talento. Quem que trabalha isso aí? Ninguém hoje na cidade, tá? O Comitê de Governança em Rede ficaria olhando para esse tipo de coisa. O desenvolvimento de lideranças também, né? Estaria no Anel de Desenvolvimento Humano, por exemplo. Desenvolvimento de lideranças jovens aqui em Santa Rita é fundamental. E lideranças em várias áreas, inclusive lideranças políticas, né? Ninguém cuida disso aqui em Santa Rita, né? De uma forma global. E aí tem vários anéis, anéis mais amplos, que o poder público não vê com essa amplidão. E disso teria o anel de gestão administrativa e o anel mãe em geral. Agora, o ciclo geral, então, eu acho que o último slide que eu vou apresentar é o ciclo de nível estratégico. Esse é o ciclo mãe, é o anel mãe, o ciclo geral, que, a meu ver, na fase madura, ele teria que ser formado por líderes máximos dessas instituições aí, né? Das instituições, líderes máximos ou indicação deles, do grupo de instituições beneficentes cadastradas na prefeitura, nas fundações, sindicatos, associação industrial, associação comercial, prefeitura, Câmara Municipal, ou seja, uma coisa bastante ampla, né? Em que envolvesse os representantes, ou indicados pelos representantes das instituições da sociedade civil de maior relevância. É isso aí, senhores. Eu não sei quanto tempo que eu gastei, mas espero que tenha dado conta do tempo adequado. Brentan, eu fiquei tão empolgado que nem me apercebi do tempo. Quero, até antes do Alberti, porque eu tenho sido um analista, um crítico muito severo, mas tenho que dar os parabéns e tirar o chapéu. Não sei por que razões, se eu estava entendendo mal ou se a compreensão foi muito superior. Nessa eu embarco. E estou à disposição. Desculpa, Alberti, retoma, me perdoe aí a quebra. Realmente, eu me empolguei. Realmente a ideia é uma ideia bastante vasta. O objetivo é a população definir a prioridade da cidade de longo prazo. E, para isso, nós fizemos todos esses passos, né? Não, eu não acho que foi quebra, não. Acho que é importante. Não existe uma sequência aqui pré-estabelecida. Não, parabéns, Bretão. Acho que você conseguiu avançar muito naquilo que a gente estava comentando lá da Agência de Desenvolvimento, a partir do que foi falado pela Amélia, né? E eu acho que essa estrutura de anéis com 3 níveis é um excelente ponto é uma forma de começar já, sabe? Eu vejo que essa estrutura aí é muito rica, muito inclusiva, ela resgata, né, várias coisas que já foram levantadas pelo Plano 2030, então, assim, me parece que é excelente. Não tenho o que dizer, eu acho que estou aí também como Ivan para somar nesse processo. Claro, vai ter um ajuste aqui, um ajuste ali, tem algumas coisas que eu escrevi no documento da Agência de Desenvolvimento, naquele exercício que eu fiz, que às vezes
poderia somar alguma coisa aí, outra coisa que está aí não poderia somar lá, mas eu vejo que, no geral, é isso mesmo. Nós temos que agora é fazer, né? Acho que já tá ficando cada vez mais madura a proposta, né? Parabéns pela apresentação. Eu não sei se vocês perceberam, né, mas a ideia do Alberto e do Ivan, eu tentei utilizar bastante as ideias, né? Uma maneira de fazer uma simbiose, né? Ninguém tem a chave do sucesso. A chave do sucesso é um desenvolvimento coletivo. É isso que eu tentei fazer, principalmente para a fase 1, a etapa 1 do período de implantação. Né? A simbiose foi muito bem feita. Mas vamos, para não ficar a nossa turminha do meio, abrir aí aos que vêm pouco, Goulart, o Weber, enfim, sem perder a oportunidade do professor Lawrence, que está presente. Quem se habilita a primeira pergunta ou a segunda? Ou comentário? Vai lá, pois não, professor. Professor Carlos, pois não. Não, você vai lá, por favor. Weber, o Pois Carlos é velho de casa, você é novo, entra firme. Muito obrigado, professor. Na verdade, eu acompanho o Bretan, né, nessa caminhada desde o início do Plano 2030, e que é apenas um comentário, e eu percebo que ele, nesses 2 anos de trabalho, ele conseguiu sintetizar dentro dessa apresentação todo o apanhado de pesquisa e observações e informações. E o mais importante que eu percebo é que é um projeto que ele é aplicável. E isso que eu achei muito interessante, tá? A questão da aplicabilidade desse projeto com resultados práticos. Então, eu gostaria de salientar isso aí, porque realmente eu consegui entender onde você chegou, e eu acho que isso aí vamos dizer, seria o laço da caixa de presentes para a cidade. Obrigado. Não, para falar o seguinte, para o Weber é o seguinte, realmente não tinha como fazer diferente, Weber, porque se você estudar o caso de Sinop, por exemplo, e o caso de São João da Boa Vista, você vai ver que em Sinop tinha um cara lá que tinha uma rádio que falava na rádio todo dia sobre o Conselho de Desenvolvimento, e eu estou tentando até chamar ele, estou tentando até apresentar, chamando ele para fazer uma live, para mostrar a experiência dele. Mas, pelo que eu sei, é isso. Ele, pessoalmente, ele desenvolveu, puxou a informação de Maringá e fez um negócio também, que o Cássio pode até falar, ele viveu esse exemplo. E, do outro lado, de São João da Boa Vista, você vê que a Amélia Queiroz também foi aquela batalhadora desde o início. Ou seja, uma pessoa levou aquilo lá. Aqui em Santa Rita, nós não temos isso. Nós não temos essa situação. Tá? Então, a saída foi o quê? Para fazer um negócio desse, foi estruturar muito bem e começar, aos poucos, de uma forma modular, para que as coisas sejam ampliadas. Ô, Brentão, achei que eu estava no mudo. E como é que você sente, além das pessoas que já tem aqui, né? A gente está conhecemos há 1 ano, eu te conheço há 1 ano, né? Desde que a gente se teve junto aí, e sempre gostei muito da questão, né? Desse projeto, né? Dessa iniciativa do Plano 2030 da cidade, porque eu acho que é um exemplo que todos deveriam seguir. Como você, pessoalmente, nesse seu esforço, como que você percebe a liderança da cidade, os empresários, a academia, os políticos? Como é que você percebe a aceitação e a abertura da comunidade de Santa Rita para um trabalho a várias mãos?
Isso é uma pergunta muito boa, viu, Nogueira? Porque qualquer iniciativa pioneira, né, qualquer coisa que a gente vai desenvolver a partir do nada, praticamente, dá muito trabalho, né? E você tem apoio, mas apoio que não arregaça a manga para entrar, né? Isso é normal, né? Isso é normal. Então, é difícil você conseguir a adesão, apesar da ideia muito boa, mas a adesão mesmo é difícil. Mas você vai trabalhando isso aí. Eu vou citar só dois casos para você. O primeiro é o seguinte: esse grupo Renacidade, né, é um grupo que eu participei desde o início, né? O Ivan sabe, o Alberto sabe, e eu tentei sempre me basear nas ideias que são levadas aqui para tentar unir uma equipe maior para pensar junto comigo. Eu usei muitas das ideias do Renacidade, embora de uma maneira quieta, né? E a segunda coisa também é o seguinte: agora nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo um curso, um treinamento, as principais lideranças de Santa Rita, inclusive o Weber, o Alberti, nós estamos participando de um curso do Sebrae e tal, um curso muito bom, e estamos discutindo muito esse tipo de coisa, né? Então, através dessas discussões também, a gente vai se amoldando as ideias e tal. Agora, e as pessoas vão realmente vestindo a camisa dessa ideia, né? Agora, e tem mais uma coisa: os casos existentes no Brasil, por exemplo, o caso de Porto Alegre. Nós vamos fazer uma palestra aqui na sexta-feira, às 7 horas da noite. Eu consegui o professor Aldi, lá da PUC, do Rio Grande do Sul, e o Pacto Alegre, que eles desenvolveram lá, é um negócio, é tipo Plano 2030, que levou a uma agência de desenvolvimento. Mas foi lançada por quem? Aquele Pacto Alegre foi lançada pelas universidades do Porto Alegre. Tá? E eu estou chamando o professor, que é o superintendente de inovação da PUC do Rio Grande do Sul, e ele já acertou comigo agora sexta-feira, e estou mostrando, quero mostrar a FAI, a ET, o Inatel, né, a iniciativa deles lá para trazer as faculdades de Santa Rita para dentro desse projeto. A Associação Comercial e a Associação Industrial está mais ou menos também ligada. Então, eu acho que, aos poucos, a gente vai trabalhando esse negócio para que caminhe. Agora, não é fácil, cara. Beleza. Nogueira, você tocou o calcanhar de Aquiles. Eu não vou fazer comentários, mas essa sua pergunta foi excepcional. Estevão quase sempre sai antes, porque tem que dar aula. Quer perguntar antes, Estevão? Ou Goulart, Lawrence e Cláudio se habilitam na fila? Estou tranquilo. Posso Tranquilo. passar para o Então, próximo. Goulart, o Cláudio e o Lawrence são velhos de casa já. O que você teria a comentar, Goulart? Mudo. Está mudo. Goulart? Beleza. Vai em frente, que eu estou bem aqui. O Goulart conhece bem a experiência de Sinop. Sim, é uma experiência bastante interessante, mas lá foi criada em contraponto aos poderes municipais. Que a notícia que é a favor do governo não é notícia, né? Chapa branca. Então, lá foi criado um sistema que batia no prefeito para fazer ele mudar de posição.
E os caras passaram a ganhar uma atrás da outra, porque contavam com a opinião pública. Mas eu conheço outros sistemas, Maringá também, mas é um negócio que você não repete, sabe? É um negócio meio pessoal, tudo isso. Eu acho difícil repetir, a gente copiar um sistema desse. É isso, vamos em frente. Sua vez, Ivan. Mas Ok. deixa eu fazer um comentário aqui, posso? Em cima do que o Goulart falou e do Sim, que o claro. Breno falou e da minha pergunta, porque da minha experiência de corporativa, de se envolver com mudanças de vários aspectos, existe sempre, e aí eu vou pedir uma parte, porque eu não tenho certeza exatamente como chama esse estudo. Talvez, se alguém tiver essa referência, a gente pode buscar. Mas todas as vezes que você tem um desafio, você tem sempre os early adopters, aqueles, né, que abraçam de cara, e você tem, se não estou enganado, são 4 grupos. Né? Os que te abraçam logo de cara e vêm com você, e os últimos são aqueles que até o final, até o último momento, vão estar negando. E ali no meio você tem um que é mais fácil ser trazido para o engajamento e o outro grupo que está mais difícil, né? Mas ele não é tão negacionista tão contrário quanto aquele último. Você acha que... Por que eu estou perguntando isso? Porque ela está conectada com aquele primeiro comentário que eu fiz. Eu acho extremamente importante esse movimento que está acontecendo. Não tenho nenhuma experiência com essa gestão, com essa questão da gestão pública e de associações, organizações dessa forma, que sejam mais ligadas a Estado e menos governo, né? Não tenho experiência com nenhuma das duas, né? Mas acredito que possa ser algo a ser capturado, esses desafios, porque em outras cidades, como vocês foram atrás de Sinop, de Maringá, de Porto Alegre, outras cidades virão e provavelmente buscar a gente, buscar em torno do projeto Renacidade, né? Que eu sempre falo em todas as oportunidades que eu tenho. Então, eu penso que talvez mapear isso para que isso sirva como uma documentação de reprodução posterior em outros lugares, eu acho que é muito válido, porque as mudanças elas realmente precisam contar, né, com os desbravadores e aquele grupo inicial que você consegue colocar em torno, né? E aqui você cria uma energia, uma semente tão, né, uma planta, né? E faz essa semente brotar de tal forma. E esse pessoal cuida disso tão bem que você começa a provocar nos outros o interesse de se juntar, né? Era esse um comentário, não é uma pergunta, é um comentário, é uma ideia de tentar, talvez, capturar todos esses desafios e transformar isso, porque, para mim, isso é uma matéria nova, né? Essa gestão pública combinada com uma organização do poder da população, sem uma estrutura hierárquica, é uma coisa muito nova. E eu acredito que a demanda vai ser bastante grande, e eu acho que é bem válido o que a gente falava de management, né? No projeto de change packs, né? Como é que você vai criar isso para tocar aquele diverso público? Era isso meu comentário. O sinal ali de change management, quando eu falei. Lawrence, um comentário, o que você acha, professor? Eu quase não consegui acompanhar nada da palestra, mas eu vi assim, como é que chama? Os slides, né?
E eu vi anéis, eu vi, eu diria, me lembrou alguns desenhos que eu vi da visão do McLuhan sobre a aldeia global, sobre como é que a organização, vamos dizer assim, naturalmente se organiza, né? Me pareceu o desenho assim, eu só vi no Face assim, os desenhos, né? Eu entendo que as coisas são autoconfiguráveis. Então, pegando o change management, é assim, porque quando você chega num certo nível, veja, eu estou falando, pode ser grandes besteiras, porque não acompanhei mesmo a conversa, né? Eu entendo que existe uma tendência de acomodação natural. E numa cidade, depois que uma organização chega a certo momento, é difícil gerenciar, né? O que a gente faz é governar, né? Que é um pouquinho diferente, né? Porque aí a gente tem que começar a ajustar as coisas de acordo com como está acontecendo cada um desses aldeias que constitui o todo. E eu vi que cada grupo havia um grupo de marketing, um grupo, sabe, quase como sendo um organismo natural dentro, não é uma organização, é um organismo, né, como funciona. E aquilo a gente bola no início, nunca eu ideal. Porque só vamos sentir como é que funciona depois de começar a funcionar. Aí eu diria assim, é impossível a gente descobrir o ideal, porque o ideal vai aparecer depois. Aí, quando o Carlos falou sobre configuration manager, quer dizer, change management, né? Basicamente esse conceito, eu acho que o mais importante é conseguir ter um modelo que se adapte às mudanças. E a primeira grande mudança vai acontecer 2 dias depois da implementação, porque como implementou, você já vai ter que ajustar, não vai ter jeito. Não vai ter modelo que funcione sem ajuste. E o sistema de ajuste, eu acho que é o sistema-chave. Assim, eu acho que a planta inicial é importante, mas não vi nada que funcionasse bem que não começou com ajuste. E a disposição de ajuste, eu diria mais isso. Então, acho que change management é fundamental, porque logo de cá, um gerente de projeto sabe, ele pensa que o EAP dele vai funcionar, não vai. No dia seguinte, os caras já vêm com as mudanças. Aí você fala, não, aí você não toca projeto nenhum. Não tem jeito. A ideia nossa é exatamente essa aí, Robert. É começar pequeno, né? Ou seja, o ciclo geral do Renacidade, já criado, né? Já está começando a se estruturar, poderia ser o ciclo inicial, né? O anel mãe inicial desse modelo do Comitê de Governança em Rede, e trabalhando ideias desenvolvidas no curso do Clear Purpose. Tem várias ideias lá, a gente pode formar ciclos com aquelas ideias que nós temos, gerido por essa estrutura que o Renacidade tem. E é o tal negócio, é uma coisa que não importa não importa tanto, a perda, o risco não vai ser tão grande se a gente não der certo nada, porque isso não existe ainda, né? Então, o que nós estamos fazendo é trabalhar coisas novas. À medida que as coisas vão se ajustando, a gente vai ampliando na segunda etapa,
até os conselhos municipais e até a terceira etapa, que está mais maduro, e aí sim a gente vai ter talvez um conselho municipal tipo Maringá, tipo Sinop, ou mesmo tipo São João da Boa Vista, mas aos poucos, como o professor Laurens falou, vamos trabalhar o que não existe ainda, a gente vai corrigindo aqui, corrigindo ali, corrigindo, sem esse negócio de prever muito, né? E planejar, né? Sem fazer planejamento, mas trabalhando do modo ágil de desenvolvimento de software. Você coloca aqui, não deu certo, você altera, e assim você vai caminhando com coisas que não existem hoje. Essa é a minha proposta básica. Excelente. Queria fazer uns comentários aqui. Alguém quer fazer pergunta antes? Senão eu vou tocar aqui uns comentários que eu acho que é isso. A quantidade de possibilidades daqui para frente são tantas que agora a gente precisa computar. Não há mais como prever. Nós temos que fazer a coisa girar de fato, né? Porque a quantidade de variáveis e possibilidades agora é gigantesca. Então, acho que temos contribuições vindas de várias frentes, né? Do Pablo Sem Crise, do Renacidade, do Círculo Mãe do Renacidade, várias ideias que já foram amadurecidas aqui, do Plano 2030, com essa apresentação do Brentan e os documentos que já existem, o Clear Purpose, que é esse curso que tem muitas ideias também interessantes, e eu queria só colocar aqui, por exemplo, nós discutimos algo parecido com isso no sábado, e foram 3 horas de reunião, e a gente discutiu muito qual seria o produto mínimo viável, né? E com várias e várias ideias. Então, estava o Marcos Davi também do Hacktown, né? Tinha pessoas do Inatel, o Rogério, né? O Eduardo, o Brentan estava também. Então, assim, desse ecossistema todo, surgiram várias ideias. A Joana mesmo, na época que a gente reunia aí o projeto individual do Renacidade, que eu estava trabalhando na liderança criativa e tudo, surgiram muitas ideias super interessantes. Eu tenho tudo isso registrado, né? Então, acho que a gente está convergindo, integrando e sincronizando isso tudo. O Brentan fez hoje um exercício de sincronização com coisas que nós já falamos aqui, com coisas que foram faladas no curso, extraordinário, né? Com a apresentação lá da Amélia, né? Com as outras coisas. Então, acho que nós temos já uma ideia de como começar, muito mais clara, né? E eu acho que está na hora de começar. Eu acho que o Renacidade tem cumprido seu papel aí, né? A gente, com o nosso amadurecimento, com os nossos modelos, discussão de modelo, papo sem crise, a gente tem cumprido o papel, um dos papéis do Renacidade, que é sincronizar, criar novos modelos e ajudar a sincronizar e fazer a transformação. Então, a gente tem cumprido com o nosso papel nesse sentido, né? Outra coisa, os guardiões que estão no Renacidade, aquele desenho que foi discutido na última reunião, né, que a gente trabalhou bastante naqueles desenhos dos círculos do Renacidade, ali também tem coisas ricas que podem ser incorporadas, como, por exemplo, a questão da adaptabilidade permanente, a questão da lei sistêmica, que eu sou muito fã, né, da lei sistêmica, embora não seja constelador sistêmico, eu só ouvi falar disso, mas eu sou muito fã em preservar o equilíbrio do dar e receber, a inclusão, né, o respeito a honrar a história, né, a ordem das coisas, né? Então, eu acho que também podemos continuar sincronizando e colocar em prática, né? Outra coisa que foi colocada, que o Nogueira colocou no início, né, e que voltou esse assunto agora, que eu acho que nós precisamos, de fato, pensar, ok, temos uma governança interna do Renacidade, temos uma proposta para a cidade, né, com esse sincronismo de todas essas ideias, com o que o Brentan está trazendo hoje, mas a gente tem que pensar aqui, no caso do Renacidade, qual que vai ser o nosso entregável, né? Além de bons modelos, e eu discuti isso já bastante com o Ivan, e eu acredito que a gente pode trabalhar na formação das lideranças, trabalhar na formação, seja através de cursos, seja através de um certificado, uma certificação Renacidade, que eu acho que é uma ideia que nós discutimos que tem um valor muito grande, né? Até para a gente tornar esse movimento autossustentável, né? Então, assim, formação de lideranças para outros movimentos. Então, como replicar, certo? Eu acho que formação de lideranças e uma certificação Renacidade, cursos de certificação,
poderia ser um caminho para a gente formar pessoas que podem multiplicar isso por 1000, sabe? A gente se dedicar um pouco em exponencializar o que nós temos aqui, né? Eu fiz uma das tarefas que eu fiz no meu curso do Sebrae aí, da liderança criativa, foi trazer mais gente para assistir os nossos vídeos e nosso material, né? Comecei esse trabalho, mas eu acho que está só no começo, né? O que mais eu queria falar aqui? Uma última coisa. Não, já falei dos guardiões. Então, assim, sincronizando, trazendo mais gente. Uma coisa que eu tenho percebido também, que é a última coisa que eu vou dizer, já abro a palavra de novo, a gente tem ainda silos digitais, né? Apesar da gente ter a funcionalidade da rede aqui, que é muito interessante, a gente acaba tendo silos digitais que as pessoas, por exemplo, que participam de uma rede, elas não veem na outra. Talvez a gente tenha que trabalhar melhor isso, porque as ideias estão aparecendo nas várias redes, mas elas não estão... as pessoas não estão participando, né? A gente fica isolado, né? Continua discutindo no clubinho, mas a outra rede tem ideias ótimas também, mas as pessoas da outra rede não vêm. Já vieram algumas, né, da outra rede aqui, nós já fomos lá no curso, né? Plano 2030 também. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco essa questão de como trabalhar melhor essa questão das várias redes. Eu acho que a gente não está trabalhando muito bem essa questão das várias redes. Podemos ter talvez aí um braço, né, um anel que cuide dessa relação entre várias redes, né? Quando você fala dessas redes, me dá um exemplo. Você está falando de nós aqui, das outras redes que nós estamos inseridos? Também. Eu falo das outras redes que nós estamos inseridos, que nós somos nós das redes, né? Por exemplo, eu participo do Voices, eu participo do Corporate Hackers Brasil, eu participo de várias redes que têm discutindo coisas interessantes que poderiam... Mas também as redes aqui da própria cidade. Né? A Cidade Criativa, Cidade Feliz, por exemplo. Para mim é uma coisa ainda obscura. Eu não sei exatamente quem são as pessoas, quem que está nessa rede, afinal, né? Eu escuto falar do Marcos Davi. Mas, assim, tem gente nessa rede. Por que a gente deveria tentar fazer um esforço de integrar melhor? Tem a rede do curso. Algumas pessoas estão aqui, o Weber está aqui, né, está fazendo o curso lá. Mas eu ainda acho que nós não estamos sincronizando, conseguindo lidar com tanta abundância de rede. Esse é um ponto que me parece que nós estamos perdidos nisso, né? E a gente tem assuntos excelentes nas várias redes, mas a gente podia ter um Zoom com 100 pessoas e sincronizar num nível maior, né? E como fazer isso é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos dias, porque eu vejo as discussões acontecendo com coisas ricas em várias redes, mas elas não estão a fertilização cruzada entre as redes ainda está depende muito da participação de uma ou outra pessoa, né? Muito pontual, sabe? Eu acho que a gente precisava trabalhar isso melhor, né? Mas é um comentário assim de como a gente poderia fazer isso, como colocar para girar já agora, porque assim, o trabalho para colocar para girar um MVP dessa ideia com todos esses anéis, com esses 3 níveis, é enorme. Então, quem que vai fazer, né? Quem que está disposto a tocar isso já? Qual que é o MVP, né? Nós demoramos 3 horas para escolher o MVP no curso do Sebrae. Qual foi o MVP que foi escolhido lá? Foi o MVP de comunicação, né? Espero que não mude, né, na próxima reunião. Mas, assim, a gente teve um trabalho duro para escolher que a gente deveria fazer um MVP de comunicação, repensar a comunicação da cidade e fazer um MVP nesse sentido e trabalhar a governança em rede dentro desse MVP, né? Tinha hora que a governança saía, tinha hora que a governança entrava, né? Eu cheguei uma hora lá, foi até um pouco duro, eu falei, olha, eu volto para o projeto Renacidade se a gente não tiver um teste de governança, porque se a gente for fazer o que já se faz com uma agência de publicidade tradicional, a gente cai mais no mesmo, já existe essa agência, já existe isso estabelecido, né? E aí a gente não consegue praticar a questão das novas governanças. Então, foi muito difícil chegar nesse consenso. Também a gente tem um prazo bem curto, né? Mas aí acho que a gente ainda tem um caminho a trilhar em relação a quais são os anéis que a gente colocaria para funcionar. São aqueles 5 que o Brentan apontou no início, os 4. Quem que vai participar? Vai ser a gente aqui, a gente vai convidar. Só para convidar as pessoas já é um trabalho grande de convencimento. Então, como que a rede pode se estruturar para essa próxima etapa, né? Sim, como a gente pode
ter um produto, né? Um produto que você possa, eu vou dizer, o vender aqui não é com sentido financeiro, né? Mas vender a ideia para que outros venham e abracem, né? É meio que um design thinking, né? É meio que uma definição exatamente onde você vai, e aí está na linha do que o Bretan também falou, de que quem vai participar, né? Porque isso tem um tempo, tem uma dedicação, tem uma rotina, né? O Nogueira, Sim? realmente aí tem tem uma resiliência aí. Resiliência, você tem que buscar ferrenhamente. Agora, uma coisa que você falou aí, eu não concordo muito. Você falou algo como convencer o pessoal a participar. Não, é o contrário, entendeu? É o contrário. Isso que o Alberto acabou de falar aí sobre esse negócio de que nós chegamos depois de 3 horas de conversa lá no curso orientado pela professora e tal, né? Foi exatamente, eu quis colocar isso naquele primeiro ciclo, naquele primeiro anel, Alberto, que eu fiz depois do anel geral, anel administrativo, é aquele terceiro ciclo. Ou seja, não é a gente trazer o pessoal, nós é que temos que nos adaptar ao pessoal. A ideia, eu acho que o que eu estou sentindo é que o caminho é esse. Quando eu falei de vender, a ideia foi no sentido de despertar interesse em outras pessoas para fazer algo. Quando eu falei do vender, né, foi essa a ideia. Mas eu concordo com você. No momento desse, para você, quando você vai a Roma, comporte-se como os romanos, né? Ou se você vai... Questão de ordem, gente, faltam 5 minutos. Nós temos 2 colocações e um debate riquíssimos. A primeira é que o Cláudio ainda quer perguntar. E, para não deixarmos ninguém de fora, o Estevão foi provocado, mas cedeu gentilmente a vez. E a segunda questão é que o Bretan fez uma colocação muito séria, que é o Renacidade assumir o papel que ele está propondo no círculo geral. Então, para que a gente não se perca no entusiasmo dos debates, eu gostaria que o Cláudio fizesse a colocação dele para o Bretan responder e, em seguida, deliberamos o que vamos fazer com a proposta do Bretan. É uma proposta bacana, séria, mas que o Renacidade ou abraça ou realmente abre mão pela falta de condição de fazer. Cláudio, faça a sua pergunta, não seja como eu que fica falando sem ligar o microfone, e em seguida o Bretan respondendo também colocaria a questão de o que vamos fazer com a proposta que o Bretan fez, e é bacana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bretan. Na verdade, eu queria entender um pouco a sua visão. Eu trabalhei no começo dos anos 2000 em uma empresa que utilizou uma filosofia de administração, de gestão, né? Na época, eles chamaram de empresa rede. Ele é bem parecido com o esquema que você mostrou para a gente. Na verdade, eles retiraram isso de uma empresa sueca de aviação que estava quebrando. Aí eles deram poder para os funcionários, né? Deram mais voz através da filosofia dessa empresa rede, que diminuiu níveis hierárquicos demais, e eles conseguiram levantar essa empresa de novo em muito pouco tempo, os funcionários. Aí a Algar, a empresa que eu trabalhei, atual é Algar, né? Um grupo lá do Triângulo Mineiro, usou essa filosofia. E foi bem durante um certo tempo. Aí eles deram uma guinada quando eles precisaram focar, né, em algumas coisas. E nesse ponto específico, dar voz para todo mundo da mesma forma se tornou um pouco prejudicial. É como a gente está enfrentando nessa crise da pandemia. A China
se deu muito bem no combate à pandemia, porque ela não deu voz à população, ela usou um instrumento de força, que foi um objetivo global. Como que você encara essa questão de muita democracia nas decisões, né, com relação a foco em algum objetivo específico? Pelo que eu vivi, né, eu tenho muita dúvida em como a gente pode, como é debate, né, como seria a sua visão entre, às vezes, um foco específico que não dá muito para coletar muitas opiniões, né, e a abertura criativa e da experiência de todo mundo em uma ocasião não muito, que você não tem, assim, alguma crise a gerenciar. Como funcionaria essa questão durante uma crise? Era essa a colocação que eu queria. Você falou aí, eu também trabalhei há um tempo atrás numa empresa que começou praticamente comprando uma geradora de carvão nos Estados Unidos e estava falindo, ela estava falindo. A empresa comprou aquele negócio lá e mandou um cara jovem, um cara saído da faculdade para administrar aquela empresa que estava dando prejuízo. Então, vai lá tratar desse negócio, ainda vamos tratar dessas coisas nossas aqui. Aí o sujeito novo lá encontrou muita resistência dos antigos, né? Mas era um cara inteligente. E começou a perceber que no sábado e domingo, quando não tinha chefe na empresa, a usina funcionava melhor. Aí ele foi trabalhando aquilo lá e ele se tornou acho que um dos vice-presidentes dessa empresa, que não tinha só aquela empresa de carvão. Essa empresa se tornou a maior geradora de energia elétrica do mundo, mais ou menos no fim dos anos 90. Foi exatamente quando eu trabalhei nela. Tá? Aí o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos isso que você falou, Cláudio. A empresa se tornou a maior geradora do mundo, investiu para burro aqui no Brasil, por isso que eu trabalhei nela, tá? E aumentou muito. E aumentou tanto que aquela ideia de gestão participativa de todo mundo foi um caos. Aí teve que tirar o dono da empresa, reduzir tudo e tal, e resolver enxugar, e acabou. A empresa continua, mas nada parecido com o que era antes. O que eu quero colocar com isso é o seguinte: nós estamos vivendo numa época de mudança. E mudança gera pioneirismo. Nós vamos ter que fazer coisa diferente. E coisa diferente a gente não aprende do dia para a noite. A gente tem que trabalhar, arrumar aqui, colocar lá e tal. E hoje as pessoas querem participar. Né? Você vê aí esse negócio de rede social, esse montão de gente querendo participar, fake news e ligações extremas aí, radicalismo e tal. Por quê? Porque nós estamos numa fase de mudança. Nós vamos ter que aprender a viver nesse novo mundo que está se colocando para nós aí. E isso é uma estrada árdua, sem dúvida. Nós vamos bater muita cabeça. Mas nós temos que enfrentar. A gente não pode deixar o trem passar em cima da gente. A gente tem que pegar esse trem. Entendeu? É assim que eu vejo essa ideia, esse ponto que você levantou. Ok. Eu estava escrevendo aqui, mas eu falei que tinha uma questão a resolver. Alguns já estão saindo e o tempo regulamentar já acabou. Mas, como de hábito, a gente fica mais 10, 20, 30 minutos, ficamos até mais. Quem precisar sair, fica à vontade. Mas ficaram 3 questões que não podemos sair daqui, pelo menos sem colocá-las bem a claro. Primeiro, o Brentan fez uma proposta que o Renacidade assumisse um papel no Círculo Mãe, que entraria com ações relativas ao planejamento da cidade. O Nogueira fez também uma questão importante, que foi muito rápida e quase ficou esquecida. Como que nós vamos transpor a experiência de Santa Rita do Sapucaí para outras cidades? Começamos rapidamente no início a falar disso, mas como o foco era a palestra do Brentan,
a gente passou batido. Mas acho que essa questão tem que ser debatida. Se não for aqui hoje, tem que ser resolvida em algum momento. E a terceira, que talvez seja a principal, o Alberti, com a sua sempre vivacidade desafiadora, como fazer isso funcionar. Porque se ficarmos só nos debates, vamos remar e não sair do lugar. O Renacidade levou 14 meses para chegar aqui e todos falando que o sucesso tem sido extraordinário. E, de fato, a gente não pode negar que o Renacidade venceu grandes etapas. Só que agora o Renacidade deixa de ser a organização criada por um pequeno grupo, dos quais até pelo menos 4 estão aqui desde o primeiro dia, talvez 5, se apurarmos bem. Como respondemos essas 3 questões? O desafio do Brentan, de como assumir o papel de liderança no desenvolvimento de Santa Rita, através dessa proposta que ele fez. A questão do Nogueira, como ajudar a transpor isso da mesma maneira como a gente ganha contribuições, como a gente devolve essa contribuição para outras cidades. E, finalmente, a permanente dificuldade minha e do Alberti, como engajar pessoas ou como as pessoas vão se engajar para trabalhar e tornar isso realidade. Se formos debater isso hoje, fica aberto, se não, marcamos para a primeira oportunidade. Posso falar, Alberto? Não sei se você vai concordar comigo. Eu estou com muita expectativa, Ivan, nesse curso do Clear Purpose. É um curso que tem umas 10 pessoas, né, Alberto? São líderes de Santa Rita, pessoas muito boas, que estão discutindo mais ou menos a mesma coisa que nós estamos passando aqui. Tá? E, pelo jeito, não vai ser o primeiro curso. Vão ocorrer outros, pelo jeito. Pago pelo Sebrae e tal, justamente para fazer as pessoas de Santa Rita que têm alguma ideia um pouco nisso de uma forma estruturada, de uma forma provocativa. Né? A gente é forçado a pensar, não tem nem tempo a pensar, tem que falar o que acha. É um modelo diferente. E nesse curso surgem muitas ideias, e essas ideias têm que ser trabalhadas de alguma forma. Tá? E o único grupo mais ou menos estruturado que a gente tem aqui, pelo que eu estou entendendo, é o Renacidade. O Renacidade poderia participar de uma forma, não todos os membros, tá? 1, 2, 3, 4, utilizando as ideias, aquele negócio do L externo, L interno. O Renacidade está instituindo um modelo de governança em rede. Né? Isso poderia ser um elo do Renacidade, um anel do Renacidade para cuidar disso aí. Né? É mais ou menos isso que eu vejo. Ou seja, a gente chegando mais próximo às ideias de outros e de uma forma a juntar as ideias todas, mesmo você perdendo alguma característica sua, mas em benefício do coletivo. Eu não vou responder pelo Alberti, mas já respondi de cara. Fiquei surpreendido, a evolução da proposta foi excelente e me sinto confortável para comprar essa briga pulando de cabeça, sem abrir mão da minha fisionomia de Papai Noel, que tem que sempre ser alegre, e da minha rigidez crítica em, às vezes, bater de frente, raramente, mas quando bato é duro. Antes do Alberto falar, o Brentan colocou a primeira questão. Agora o Nogueira, que você comentaria a respeito, Nogueira? E depois, se o Alberto quiser concluir, como vamos tornar isso realidade prática? Nogueira? Eu não tenho ideias muito fixas, muito conclusivas. Eu acho que
a proposta que o Brentan trouxe é muito interessante. Eu acredito que, como o Lawrence mencionou, tudo que nós estamos fazendo aqui, e aí eu sigo o que o próprio Brentan disse, tudo que nós estamos fazendo ele é baseado em conhecimentos explorados e validados por outros, mas nós estamos trazendo isso para uma cidade onde nós precisamos ter mais essa empatia mútua aqui e lá para que as coisas funcionem. Eu queria comentar uma coisa que eu acho que número ele não é qualidade, né? Eu uma vez comentei, e agora talvez eu prefiro falar isso em outro momento que não esteja sendo transmitido, mas eu acredito que muita gente não necessariamente está contribuindo. Então, ter mais e mais pessoas não necessariamente traz qualidade. Eu tenho algumas opiniões específicas, mas eu acredito que na bacia das almas a gente tem que fazer uma peneira e ver quem realmente está se envolvendo. Eu mesmo tenho tido um envolvimento pequeno quanto frente ao que eu gostaria de estar dedicando. Mas muito importante, Nogueira. Mas eu acho aqui que a proposta que o Brentan trouxe é muito legal. Não sei, como você comentou aí, não sei se é uma questão de tomar uma decisão hoje, mas eu acho que ela é viável. E quem está próximo ao Brentan, quem está próximo ao Brentan, quem está no Renacidade e em Santa Rita, tem toda a capacidade de, junto com ele, buscar fazer esse círculo-mãe algo realista. Com relação ao ponto que eu tinha trazido, eu acredito que é uma discussão maior, né? Porque, primeiro, a gente precisa encontrar esses exemplos reais, efetivos, de como o Brentan trouxe hoje e de como implementar isso, para que a gente tenha referências para levar para outros lugares. Contudo, eu acho que nós já temos bastante informação para ter um início, né? E naquela linha do que o Alberto tinha proposto, eu acho que devemos, sim, discutir e avaliar aí quais seriam os modelos de negócio, vamos dizer assim, né? Os modelos de negócio que nós poderíamos estar nos preparando para entregar, de alguma forma, para aquelas cidades que ainda não fizeram nada, mas que têm o interesse de dar um caminho em direção à tecnologia, à educação, né? Explorando mais as TICs, mas não só as TICs, também um modelo menos hierárquico, mais participativo. Acho que são esses dois comentários meus para terminar, hoje, pelo momento. Alberto? Eu acho que o sincronismo que já teve entre o Renacidade e o Plano 2030, né, e está atingindo outras pessoas também, eu acho que ele tem sido muito, muito rico, né, proveitoso. Eu acho que a gente deve, sim, fazer um esforço de continuar junto. Eu só não sei como, porque eu gostaria também de manter uma certa autonomia do Renacidade em relação a algumas coisas que a gente faz. E a gente, sendo o círculo-mãe do Conselho de Governança em Rede, pode ser que a gente... Eu não consigo ver isso agora, tá? É por isso que eu não tenho uma resposta assim, pronta, né? Vamos fazer e vamos juntar. Porque eu acho que a gente deve participar nesse Conselho de Governança em Rede, nós temos experiência, vamos contribuir. As pessoas, eu vejo que estão nele. Eu não consigo... Nós vamos ter 2 reuniões semanais, a do Renacidade e a reunião do Conselho de Governança em Rede, não tem jeito. E eu gostaria de manter uma certa autonomia do Renacidade, porque o Renacidade ele pode ter um outro viés de entrega que pode ser um pouco diferente do viés do Conselho de Governança em Rede. Como assim, Alberto? Porque a gente começou a falar de transformação formação de líderes, uma certificação, né? Então, às vezes, se a gente for abraçar todas as tarefas do Conselho de Governança em Rede da cidade, a gente pode não ter um impacto exponencial por esse outro lado, tá? Então, assim, como os braços são poucos, eu ainda não consigo ver claramente, mas eu acho que as pessoas devem participar dos dois. Ou seja, todas as pessoas que estão aqui participariam do Conselho de Governança em Rede lá, assumiriam
posições contribuiriam, né? E teríamos certamente alguma relação, um anel na cidade que fosse ligado a isso, e o vice-versa também. A gente poderia ocupar anéis dentro do posições, sendo no banho, no anel dos outros anéis. Então, assim, eu vejo que a gente vai fazer uma fertilização cruzada das duas coisas, as pessoas vão participar das duas, vai nos exigir mais, né, porque a gente precisa entregar nos dois lugares, então a gente vai ao mesmo tempo operar uma governança de uma cidade em rede, né, de tudo isso que o Bretan desenhou, né, sincronizando todas as ideias, e também continuaríamos tendo nossas tarefas aqui na cidade, que é pensar em modelos, pensar em amadurecer a governança, porque a gente está numa discussão bacana de governança que tivemos na outra semana, né? A gente precisa dedicar tempo para isso. E também as entregas do Renacidade, com uma certificação, um curso de formação de lideranças, que poderia ser integrado lá. Então, eu vejo muito sombreamento, eu vejo que as pessoas podem participar, eu só não consigo dizer agora se a gente deve, de fato, fazer o anel mãe ser o mesmo. Tá? Isso, eu não tenho uma resposta para isso. Ok, bem posto, Alberti. E acho que você interpretou muito bem a colocação do Renacidade. Eu me penitencio pela dureza com que eu tratei as questões de governança nesse grupo nos últimos 2, 3 encontros. Na realidade, eu me calei durante 3 meses, porque eu estou como aquele cara que está vendo o competidor, ao invés de olhar para frente, ficar olhando para o pneu da bicicleta. Discutir governança, para mim, é olhar muito para o pneu da bicicleta. E discutir, olhar o foco, os propósitos, é que faz a bicicleta andar. Então, eu acho que hoje foram postos aqui 3 focos bastante importantes. Primeiro, como o Renacidade pode colaborar com a viabilização da governança de rede. Segundo, como o Renacidade, ao mesmo tempo que recebe contribuições de dezenas de cidades, como retribuir as demais cidades, e o Nogueira fica com a obrigação de nos ajudar a orientar, a descobrir esse caminho. E terceiro, como tornar as coisas práticas. Eu tenho certeza que, se não forem cumpridas rigorosamente as filosofias originais do Renacidade, e elas estão baseadas na lei dos sistemas. Obrigado, professor Lawrence, nos recuperou a memória do Marshall McLuhan, que as pessoas se esqueceram. Não tem a quem agradecer, mas o Alberti tocou como a filosofia do Russell Ackoff vem dominando tudo que se escreve hoje sobre qualquer tipo de governança. Marshall McLuhan, década de 40, né, professor Lawrence? Nós somos os jovens mais antigos, já colocou esse ambiente que nós estamos vivendo. Ackoff já falou de tudo sobre o que nós estamos discutindo aqui, e as soluções dele estão prontas, principalmente a liderança situacional, que é adaptativa. E o Alberti e eu, sempre com essa dificuldade, como viabilizar a criação de agentes de transformação. Fiz um discurso aqui de Papai Noel, até botei o meu repouso de cabeça aqui para ficar parecido, mas acho brilhante. Acho que evoluímos bastante hoje e temos muito a falar. Bretan ainda quer falar, o Alberti colocou, o Lawrence falou, mas com o microfone desligado, professor Lawrence. Quem quer falar as penúltimas palavras? Eu só queria fechar um assunto, Ivan, aqui, para ficar bem claro o seguinte. Como eu falei no início, nós do Plano 2030 estamos estudando 10 alternativas.
Tá? E no dia 20 de dezembro, o Plano 2030 vai fechar as portas, indicando para a sociedade de Santa Rita duas alternativas para que sejam duas sugestões de implementação de uma maneira da população participar de forma integrada. Tá? Uma pode ser, por exemplo, a ideia da Amélia Queiroz. Tá? Ou seja, paga aí, sei lá, uns 500 mil reais, a Amélia Queiroz vem aqui, implementa aquele negócio e funciona de acordo com o que está funcionando em São João da Boa Vista. Acabou. Não tem O2, não tem nada. Tem a instituição que cuida do longo prazo de cidade, que é pagando para a Amélia Queiroz. Vamos supor que o próximo prefeito topa o negócio aí, legal, beleza, então vamos pagar 500 mil e implementa esse negócio. A segunda, a outra pode ser uma ideia tipo Maringá, por exemplo. Maringá tem muita informação sobre isso. Ou pode ser essa do Comitê de Organização e Rede, não sei. O fato é que nós estamos aqui discutindo, pegando informação, como a gente está fazendo. Nós estamos começando a fase 4 do Plano 2030, que vai transcorrer até novembro. Por isso, Ivan, que eu estou pedindo, e você está nos atendendo muito bem, esses fóruns para trazer o cara de Porto Alegre aqui, quero trazer alguém do Porto Digital de Recife também para discutir o modelo de governança deles lá. Né? Pessoal lá de Maringá e tal, né? Tem agora o cara do Porto Alegre. Ou seja, nós estamos discutindo, entende? Então não é hora de tomar decisão ainda. Perfeito. E evoluímos demais. Olha, Brentan, você não sabe como eu me sentia desconfortável até a última reunião, nesses debates de O2, holocracia. Eu sou, por origem, um holossociocrata, né, rígido, mas faço restrições a aplicativos menores, que abandonam, por exemplo, o pensamento de McLuhan ou de Ackoff, que não vejo nada melhor depois desses dois. Sim, tem o Galbraith também, a Era da Incerteza. Depois desses três, não vejo novidade nenhuma, apenas aplicativos. Ou resgatamos as origens, e Alberti foi muito feliz em dizer que Renacidade não abre mão da filosofia que nos criou, porque a filosofia da lei dos sistemas nos atraiu e essa filosofia nos mantém juntos. Mas o debate é criativo. Eu realmente parabenizo a todos a maturidade com que a sua apresentação abordou a proposta e nos deixou a todos confortáveis para embarcar. O Renacidade vai avaliar essas três propostas que estão em mesa, a governança em rede, o intercâmbio com outras cidades e a praticidade da formação de agentes de transformação. O Nogueira, sempre com sua origem na escola de samba, lá de São Paulo, falou change management, e falou bonito. É como criar agentes de transformação. Minha história, só para corrigir, tá? Minha história não é na escola de samba, não. Minha história é dentro da fábrica. Eu sei, Nogueira, estou brincando com você. Você chegou atrasado no segundo Renacidade, porque estava lá na escola de samba. Eu sei da sua origem profunda como gestor de inovação de grandes corporações. Mas, como você estava muito sério, eu queria tirar um sorriso do seu rosto. E consegui. Ok? Senhores, Renacidade tem esse espírito. Ninguém pode ser maltratado aqui. Eu, às vezes, falo de maneira imprópria, erro. Quando erro, peço desculpas, mas ninguém pode sair de nossas reuniões maltratados, ainda que a gente discorde das ideias. Aqui é para transformar pessoas
em agentes de mudança. E ninguém vai ser agente de mudança sem ser feliz. Alberti, mantém o debate ou você diz as últimas palavras? Eu acho que já deu a hora, né? Eu acho que para a gente não estender muito mais, eu só queria fazer uma sugestão, que eu acho que esses dois temas que foram falados aí de como vamos para a prática e como vamos criar agentes de transformação, acho que a gente deveria ter um evento próprio para isso, que agora a gente vai estender muito se a gente for entrar no mérito dessa discussão. Eu acho que a gente deve ter um evento próprio para discutir como vamos para a prática, qual que é o nosso plano de negócio, qual que é entregável e como vamos criar as agentes de transformação está relacionado, né, a essa questão. E também eu estou muito contente assim com o resultado. Acho que nós já estamos sincronizando e chegando em resultados importantes para contribuir mesmo com a cidade, com outras cidades também e fazer o trabalho agora de colocar em prática juntos, né? Juntos, fazer o trabalho de mostrar essa proposta para outras pessoas, né? E eu acho que o Papo Sem Crise aqui, essa persistência, né? Nós estamos no 29, então tem feito isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer um esforço de trazer mais gente, convidar mais gente, porque a gente não tem convidado. Eu tenho mandado, assim, fica muito entre nós. Então, trazer mais gente para a gente poder discutir isso melhor e mostrar melhor, né, quais são as... Eu torço, Bretan, para que essa proposta de hoje seja a proposta que seja entregue para a cidade, tá? Eu não entregaria outra proposta, eu entregaria essa, porque se a gente dá margem das pessoas escolherem, elas vão escolher o mais cômodo. O mais cômodo é fazer igual São João da Boa Vista. Não vai funcionar, na minha opinião, modesta. Eu acho que a gente deveria entregar essa proposta que você trouxe hoje e acrescentar as coisas que você viu. Todo mundo pode fazer isso. O vídeo está aí da Amélia. Nós vamos ter agora na sexta, né, outra palestra. Vamos ter Maringá depois, não sei. Vai ter uma agenda que o Brennan está cuidando. Então, o que eu me proporia fazer é a gente olhar isso e trazer para esse seu modelo que você apresentou hoje. E apresentar um só resultado. Porque se a gente der margem das pessoas adotarem um modelo mais cômodo, que já foi um modelo de sucesso lá, não quer dizer que vai ser aqui, não quer dizer que está pronto para o que a gente espera para o futuro agora. Então, assim, é uma sugestão. Eu entregaria um só. Esse que você desenhou agora, com alguns adendos que podem aparecer até o final do prazo aí que você tem, né? Porque eu vejo assim muito cômodo as pessoas jogarem isso que você apresentou hoje, que ao meu ver é muito interessante, jogarem fora e adotarem a coisa que aí vai ser quadrado, né? Eu acho que não é aquilo que precisaríamos para o futuro agora, né? Mas eu acho que podemos encerrar então. Eu quero agradecer a presença de todos, a excelente reunião e apresentação de ideias, sincronização. Ivan, você quer fazer? Sexta-feira, palestra de quem, Brenta? Seu microfone. Encerrar então. Eu quero agradecer a presença. Palestra de quem, Brenta? Palestra do professor Aldi, do Rio Grande do Sul. Ok. Alberti, com essa informação, se quiser encerrar. E amanhã, palestra de quem? Gouveia. Gouveia tem uma palestra extra amanhã também. Ok? Aliás, dia 22, desculpa. Então, 22, palestra do Gouveia. Quinta-feira. E na sexta, palestra do pessoa trazida por Brentan. Ok, Alberti, toque em frente. Beleza, então, obrigado pela presença de todos, obrigado pelas contribuições. Gostaria de contar com a presença de todos dos próximos capítulos que vão se desenhar aí na frente. Pessoal, um abraço, até a próxima reunião aí. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.